Fala pessoal, eu sou o Wellington Castro, sejam bem-vindos ao canal da BR Plataformas. Hoje nós vamos iniciar uma série de 3 vídeos mostrando os modelos das tesouras JLG. Diferente das outras marcas, a JLG não trabalha somente com uma linha de equipamentos, de tesouras. Então aqui nós vamos mostrar a série ES e depois a série R e a série RS. Vamos conhecê-las. Essa máquina é 3246ES. Nós já sabemos, né, se vocês acompanham os vídeos da BR, vocês já sabem que essa daqui é uma tesoura de 32 pés de altura, 46 polegadas de largura. E o que seria esse S? Exatamente é a linha desse equipamento. A tesoura S, hoje em linha, é basicamente uma das mais antigas que ela tem. Então, assim, ela se difere das outras linhas como a linha mais top, né, a mais completa dentro dos equipamentos da JLG. Então, eu falei aí no começo do vídeo sobre ES, R e RS. Além desses 3 equipamentos, também tem a que a JLG lançou mais recente, que é a da 20. Inclusive, a gente já fez um vídeo dela, você confere aqui no link aqui embaixo, que ela é uma máquina totalmente elétrica, e ela só tem na altura de 8 metros. Então, essa máquina aqui é para 12. Ela não se encaixa ainda nesse modelo da 20. Então, agora, eu vou falar quais são as diferenças dessa ES perto das outras máquinas, né, da linha, e falar os detalhes da máquina. Olhando aqui, primeiramente, no lado direito do equipamento, nós temos aqui esse control box, que seria exatamente o comando do solo, né? Então aqui você tem a chave para cima, a chave para o comando de baixo, o botão para você subir e descer, o botão stop para fazer a máquina funcionar. Esses daqui são os LEDs com relação ao carregamento. Então o primeiro, se ele estiver aceso vermelho, é porque o carregador está com algum problema. O central é o amarelo, que é de carregando, e o verde é quando a máquina está totalmente carregada. Aqui nós temos exatamente um sensor que ele faz a leitura de quanto o braço ele elevou. Então, a máquina, como ela tem 2 modos, que eu vou falar um pouco mais para frente, né, de trabalho, então isso daqui auxilia nessa leitura de como que a máquina está. Aqui a parte de trás fica exatamente a tomada do carregador dela, aí o carregador fica ali. Do lado esquerdo aqui, nós temos o giroflex. Essa daqui seria a tomada para extensão, né, que quando você liga uma extensão aqui, liga na energia, a energia sai aqui em cima, para você poder não precisar ficar com aquele cabo solto, né, pela máquina. Aqui nós temos a descida de emergência, então quando o equipamento está elevado, você puxa aqui, o equipamento desce. Isso daqui, exatamente, a gente já fez também no vídeo sobre descida de emergência. Inclusive, tem um só sobre a máquina da JLG. Você confere no link aqui embaixo. E aqui, tanto essa caixa quanto a caixa do lado direito, elas são exatamente os bancos de bateria. Eu vou mostrar para vocês o do lado de lá, porque além das baterias, ela tem também um outro item. Essas máquinas tesouras, elas são de 24 volts. Então, ou seja, desse lado aqui você tem 2 baterias que compõem 12 volts e do outro lado 2 baterias que compõem 12 volts. Porém aqui, ó, você tem, vamos ver, puxei o botão dela, a máquina está para baixo. Aqui você tem um mostrador de carga, então mostra como é que está o limite de carga dela. E nesse visor aqui, se ela tiver com algum código de falha, ele vai mostrar aqui. Porém, além disso, vamos dizer que a máquina deu algum problema de locomoção, você não consiga andar com ela. O control box estando acionado, né, então o comando para baixo, e o botão stop puxado, você seleciona, né, pressiona esse botão aqui e segura. A partir desse momento, esse equipamento ele já está com os freios liberados. Então, você consegue puxar ele, empurrar esse equipamento. Vamos dizer que eu já consegui fazer o que eu queria, eu já consegui tirar ele de onde eu queria, e agora eu quero bloquear ele. Eu tenho 2 opções.
Ou eu bato o botão stop e ela para, ou eu venho novamente aqui e pressiono o botão. Pronto. Dessa forma a máquina novamente já acionou os freios dela. E os freios dela, inclusive, eles são também juntos aqui nas rodas dianteiras, junto com os motores. A começar, o primeiro item que diferencia totalmente a ES dos demais equipamentos é o cesto dela aqui, essa plataforma, essa base toda dela, que ela é feita em alumínio. Então ela tem esse diferencial que torna o equipamento um pouco mais leve, né? E acaba tendo aí esse benefício, né, com relação ao peso total do equipamento. É uma máquina que possui os motores de tração, eles são elétricos ao invés de hidráulicos. O que diferencia isso? O equipamento ele consegue trabalhar, né, se você for fazer deslocamentos, então o consumo de bateria dele é menor do que um equipamento com o motor hidráulico, porque a força que ele faz é menor para realizar o deslocamento do equipamento. Quando eu falei sobre dois formatos, né, de operação dessa máquina, é porque ela tem a zona A e zona B. O que difere isso? Na zona A, ela vai levantar 26 pés no máximo, que seriam 7,95 m, né? E ela consegue levar uma carga de até 454 kg. Quando você coloca a máquina na zona B, ela levanta os 32 pés dela, né, a altura máxima dela, porém a capacidade de carga reduz para 317 kg. Então, assim, exatamente, quanto mais alto você tiver, menor a carga você vai conseguir levantar. Isso é uma questão de segurança. Aqui, pelo joystick, né, você consegue selecionar esse formato, se você quer zona A ou zona B. Então, ou seja, puxei o botão, ele já acionou. Todo movimento eu vou fazer pelo joystick aqui. Se eu não selecionar o gatilho, ela não funciona nada. Mas, já que a gente chega nessa parte de novo, aqui nós temos esse botão, onde aqui é para deslocamento e desse lado para subida e descida da máquina. Aqui exatamente seria a buzina do equipamento, aqui o mostrador de carga dela. Esse outro botão é onde eu seleciono zona A e zona B. Vocês vejam que aqui você tem aqui a zona A em verde, zona B em amarelo. Da mesma forma aqui, zona A em verde, zona B em amarelo. Esse símbolo, ele refere-se à velocidade do vento, né? Então, basicamente aqui é quando você tem algum bloqueio ou não, somente uma simbologia mesmo para facilitar a comunicação. Aqui eu já estou afivelado ao equipamento e com ele levemente levantado. No caso, vocês vejam que eu já expandi a área do cesto dela, né, com esse avanço aqui. No caso dessa máquina, esse avanço, ele supera 1 metro de comprimento. Então ele acaba sendo muito útil quando você precisa fazer algum serviço, né, por cima de algo. Então você tem todo esse espaço aí embaixo, onde você consegue encostar o equipamento até o chassi dele e sobrevoar, entre aspas, a área que você for trabalhar, né? Porém, tem um quesito. Essa máquina, como eu já falei, ela tem duas capacidades de carga, 454 kg e 320 kg, né? 317 para ser mais preciso. Porém, nessa área aqui do cesto, você nunca pode exceder os 113 kg. Você tem que, se for carregar mais carga, ele tem que ficar dentro do espaço do chassi da máquina. Nesse avanço aqui, apenas uma pessoa. Então, assim, da mesma forma que tem lá, que eu mostrei a extensão, outro item de conforto desse equipamento é o deck. Né? E as tesouras, exatamente, como elas têm um benefício, né, de largura, de tamanho, poder entrar em locais apertados, até, inclusive, na tela de vocês aí agora vai estar aparecendo as classificações do equipamento, né, com relação ao peso do equipamento, largura, altura. Então, esses itens, exatamente para vocês terem conhecimento sobre o que é o que, né, nessa máquina. Então, quando for definir o trabalho para ser feito, a máquina em questão
fica mais fácil com as medidas todas. Com relação à segurança, né, muita gente fala sobre a segurança desses equipamentos. Mas também é o seguinte, qual que é o risco deles? O risco deles está relacionado a quando a pessoa não respeita os limites do equipamento. Sejam na questão da capacidade de carga, seja no local de trabalho dele. Porque, por exemplo, se você coloca uma máquina dessa numa área não nivelada, né, ou então com uma rampa, alguma coisa assim, buraco, ele corre o risco exatamente de tombar. Porque você veja, aqui ó, simplesmente o equipamento está numa altura baixa e mesmo assim eu consigo mexer ele. Por quê? Gravidade. Então física, né? Você está levantando e colocando uma base curta sobre ele. Então se você não tiver controle do piso que você está, automaticamente o equipamento não vai corrigir. Um outro detalhe que a tesoura tem, né, todas, basicamente não todas, mas a maioria das tesouras, seria exatamente essa patola. Por que, entre aspas, a patola? Porque ela efetivamente não encosta no chão e também não muda nada com relação ao nivelamento do terreno. Ele seria simplesmente para se você está andando numa área com a máquina levantada, tiver algum buraco que você não viu, né, então a máquina apoia essa barra de ferro para poder não ter o perigo de a máquina tombar, né, ou reduzir essa chance. Então, ou seja, quando você levanta o equipamento, aqui ó, comecei a levantar ele, essa aba, ela já desce. E vocês vejam que, basicamente, aqui é um dedo de distância do chão. Exatamente para se a roda cair em alguma coisa, ter esse apoio. E aqui de cima eu encerro o vídeo de hoje. Então se você gostou do nosso conteúdo, curte, comenta e compartilha.